Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Eu vou dar início à apresentação do meu artigo intitulado Envelhecimento Populacional: Implicações na dinâmica social do planejamento das organizações públicas e privadas de atendimento e cuidado em Frederico Westphalen. Nos últimos anos, foi vista uma progressão crescente do envelhecimento populacional, e essa referência é especialmente importante para os formuladores de políticas públicas e práticas organizacionais em geral, à medida que a população idosa ela passa a representar o percentual significativo da população. E essas questões demográficas, elas são influenciadas por modificações graduais que decorrem de décadas de mudança na configuração social. Desse modo, à medida que existe uma estabilidade e um declínio nos nascimentos, a curva etária ela se altera e o conjunto dos indivíduos em envelhecimento ele cresce gradualmente. Segundo dados do IBGE, no ano de 2010, a quantidade de pessoas com 60 anos ou mais representava de cerca de 10,8% da população brasileira. E após o censo de 2022, esse quantitativo já representava 15,8% da população, um crescimento percentual proporcional de 57,4% em pouco mais de uma década. E só contextualizando sobre o assunto, aqui no Brasil é considerado um idoso a pessoa que atinge a idade de 60 anos. Aí ela recebe o reconhecimento de direitos e gratuidades em certas ocasiões. Com isso, deu-se o objetivo geral da pesquisa, que foi analisar como medidas realizadas por organizações públicas e privadas podem contribuir para o atendimento e cuidado com a população em processo de envelhecimento no município de Frederico Westphalen. A pesquisa ela é qualitativa, exploratória e descritiva, que foi utilizada como unidade de análise, então, o município de Frederico Westphalen, porque, segundo dados do IBGE, municípios desse porte ou menores, eles concentram 31,52% da população e eles representam 88,21% dos municípios brasileiros. Então, a coleta e a análise de dados ela foi feita por meio da pesquisa de campo, com a entrevista sendo estruturada, e foi feita a pesquisa em dois âmbitos, no público e no privado, utilizando como no meio público a Prefeitura Municipal, onde foi feita entrevistas com a profissional da Secretaria da Saúde, representante da Secretaria da Saúde, e uma profissional que representava a Secretaria da Assistência Social e Habitação. Já no setor privado, foi entrevistada uma entidade privada sem fins lucrativos, que foi o SESC, e 3 profissionais privados, sendo eles um profissional de educação física, um fisioterapeuta e uma nutricionista. A partir de dados coletados então com a pesquisa do setor público, foi possível ver que Frederico Westphalen ela é uma cidade que possui aproximadamente 32 mil habitantes, sendo que 7 mil desses são idosos. E a partir da entrevista feita com a Secretaria da Saúde, a gente viu que eles possuem conhecimento da causa, possuem conhecimento sobre esse crescimento, pois falaram que a cidade ela vem tomando uma tendência que acontece a nível nacional. Então, eles sabem que tem esse crescimento no número de idosos e eles estão tentando buscar por políticas que consigam atender essa parte da população. Ela nos passou que alguns dos influenciadores desse número seriam a melhor qualidade de vida no município, o planejamento familiar e a prevenção de doenças crônicas, que são muito trabalhadas nesse município. Nos contou também sobre a informatização do sistema, onde eles possuem sistemas que contam com o número de idosos, quantos deles procuram ajuda, procuram médicos, fisioterapeutas, e quantos deles ainda eles precisam fazer exames, precisam desse atendimento, mas eles não procuram. Então, tudo isso eles possuem nos sistemas informatizados deles. Também ela falou sobre algumas dificuldades, como a distribuição desigual de recursos, porque vem recursos do governo para conseguir estruturar o município com as questões relacionadas aos idosos, mas que esses recursos eles são distribuídos de maneira desigual.
então que muitas vezes precisam de recursos para médicos e enfermeiros, mas esse recurso eles vão para outras questões no município. Com a entrevista na Secretaria de Assistência Social e Habitação, a gente conseguiu entender que existem muitos projetos desenvolvidos para idosos nesse município, com os grupos da terceira idade, onde são desenvolvidos palestras, dinâmicas, momentos de interação social. Existe a EMULTI, que é um programa para a saúde do idoso, e o Mexa-se também, que é um programa que incentiva a atividade física, que incentiva o idoso a praticar atividade física, mas que também nos falou sobre a carência estrutural do município, sobre as práticas escassas em questão de prevenção e promoção à saúde, e também que elas não conseguiam, que muitas vezes o município eles não conseguiam atender as pessoas que ficavam em localidades mais afastadas, e por isso essas pessoas elas não recebiam atendimento ou não participavam desses projetos que a prefeitura disponibilizava. A intenção deles, como prefeitura, como órgão público, seria ampliar as ações de prevenção e ampliar o alcance dos indivíduos que consigam essas ações. Eles também falaram sobre a dificuldade da rede de apoio familiar, porque muitas vezes esses idosos não têm uma rede de apoio em casa e acabam por depender unicamente da prefeitura, o que acaba sobrecarregando o sistema público. Uma das ideias de ambas as gestoras da prefeitura foi fazer parceria entre os setores com o setor privado para conseguir atender melhor essa parte da população. Já nos dados obtidos com o setor privado, foi, foi visto que eles também possuem conhecimento sobre a causa, tanto os três profissionais do setor privado quanto o SESC, e eles também atendem indivíduos dessa faixa etária, dando uma ênfase aqui ao SESC, que ele tem um programa Maturidade Ativa, que na época da entrevista contava com o atendimento de aproximadamente 130 idosos, o que na questão do município, por ser um município pequeno interiorano, é um número bem grande de pessoas. Eles falam que algumas das dificuldades de trabalhar com essa parte da população é a diversidade de expectativa dos idosos, porque eles apresentam certa relutância na implementação de certos exercícios, de certas propostas, e existe uma variedade de experiências e interação, porque são muitas pessoas diferentes convivendo juntas. Também falam sobre a crescente demanda de serviços especializados para atender essa parte da população e que pretendem investir com cuidados de prevenção, porque a prevenção, segundo eles, é algo muito importante, porque eles preferem prevenir as doenças do que posteriormente tratá-las quando chegarem a uma fase muito avançada. Ainda no setor privado, como investimentos futuros de ambos os entrevistados, eles falam sobre o treinamento e a capacitação de profissionais, porque hoje em dia aqui no município existem poucos profissionais treinados e capacitados para atender exclusivamente essa parte da população, os eventos e campanhas de conscientização junto ao setor público, que para incentivar o exercício da pessoa idosa, a redução de riscos de quedas e doenças crônicas, que seriam tratamentos que eles desenvolveriam para conseguir tratar essa parte da população, o acompanhamento nutricional exclusivo para eles, ambientes qualificados de parcerias, como eu havia falado, a parceria entre o setor público e o setor privado, e também eles possuem entendimento da causa e possuem entendimento das demandas que futuramente esses indivíduos eles vão trazer aos ambientes organizacionais. Como conclusão, então, do trabalho, foi obtido que a região estudada ela está num processo de envelhecimento populacional que não difere dos dados gerais observados no restante do Brasil, e que há um aumento na demanda por serviços voltados aos idosos, e que exigem uma adaptação das políticas já existentes. A observação desse cenário, ela indica que mesmo para os municípios pequenos e interioranos, a reconfiguração etária da população e a demanda por serviços e organização social é um processo que irá compor o planejamento público e as ações sociais no âmbito privado no médio a longo prazo. Observou-se também em campo
que existem iniciativas significativas em andamento, pois todos os entrevistados, tanto do setor público quanto do setor privado, eles já possuíam o conhecimento sobre esse crescimento no número de idosos e eles pretendem aprimorar o seu serviço para atender às demandas futuras. Entretanto, identificaram-se desafios, como anteriormente citados, entre os quais a distinção do investimento público em áreas de prevenção, atenção e cuidado, além da formação e disponibilização de profissionais especializados. Esse entendimento ele é vital para que o planejamento das organizações públicas e privadas, pois permite que o desenvolvimento de políticas públicas seja mais eficaz e inclusivo. Além disso, é importante que a gente tenha educação sobre esse envelhecimento, porque é uma parte integrante do processo social, que promove uma convivência mais harmoniosa entre gerações. A qualificação dos profissionais da saúde é igualmente crucial e garante que os cuidados prestados também sejam adequados às necessidades específicas do idoso. Aqui então estão as referências utilizadas para o trabalho, e era isso. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.